Irmãos queridos, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. É uma alegria estarmos juntos, mais um domingo, renovados pela esperança que é motivada por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Iniciamos o nosso novo mês, o primeiro domingo do mês de agosto. Vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, que fala da nossa comunhão, a nossa união inquebrável com Jesus, uma aliança indestrutível que nós temos com Deus por causa da obra do nosso Salvador. Isso é motivo suficiente para o nosso coração se encher de alegria. Isso é motivo suficiente para o nosso coração se mover de verdadeiro desejo de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, de oferecer a Ele louvor. Eu queria te convidar, se você pode, a ficar de pé para que nós possamos orar. Eu te encorajo a entregar o seu coração a Cristo nesse dia. Talvez você diga diante dessa fala, mas o meu coração já foi entregue a Jesus, eu sou dele. E que bom que é assim, que bom que essa é uma verdade sobre nós. Mas existe uma entrega que a gente faz que ela é intencional e motivada pelo desejo de adorar. O nosso coração muitas vezes é resistente. O nosso coração muitas vezes se permite encher-se de muitas preocupações, pensamentos e distrações que nos tiram o foco de Jesus. Então eu te encorajo, nessa manhã, olhe para Cristo, renda seu coração a Cristo. Diga a Ele: Jesus, eu vim te adorar, eu vim buscar tua face, eu vim glorificar o teu nome, eu vim celebrar a tua obra salvadora, eu vim reconhecer que eu sou teu, pertenço a ti, a minha vida é propriedade exclusiva do Senhor, nada tem o poder de me arrancar das tuas mãos amorosas. E eu vim te glorificar e te adorar, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Vamos orar assim? Nós te louvamos, Senhor, nesse dia. Obrigado pelo belo dia que faz, Senhor, na nossa cidade. Obrigado pelo início da nova semana e pelo privilégio santo que o Senhor nos concede de começar uma nova semana, um novo ciclo das nossas atividades profissionais, familiares, as nossas responsabilidades aqui, juntos, em comunhão, como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, unidos pela obra do precioso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos oferecer a Ti nessa manhã o nosso coração, Deus. O Senhor sabe o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós dependemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua provisão. E o Senhor nos chama a esse lugar de encontro contigo. O Senhor nos chama a buscá-lo, prometendo que encontraríamos a Ti e contigo todas as coisas que necessitamos. Então, que esta seja, Senhor, uma manhã de bênçãos espirituais sobre a vida do Teu povo. Que o Senhor abra os céus sobre as nossas cabeças nesse dia e o Senhor derrame do Teu amor, do Teu poder. Que o Senhor faça com que o Teu Espírito Santo flua com liberdade em nosso meio, tocando, transformando, modelando o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa visão. Que tudo nessa manhã glorifique ao Teu nome. Que o Senhor repreenda toda ação e qualquer espírito contrário ao Teu nesse lugar, nessa manhã. Que toda, Senhor, obra das trevas seja frustrada em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E que o Teu povo, reunido em Teu nome, na liberdade do Espírito Santo, glorifique a Ti, Jesus, como nunca antes. Que o Senhor aceite a nossa oferta, a nossa entrega, a nossa devoção e a nossa adoração sincera, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã, queridos. Amém. Oferece o seu melhor para Jesus, amém? Tudo que você tem, o seu corpo, as suas palmas, a sua voz, o seu coração quebrantado aos pés de Jesus. Vamos adorá-lo nessa manhã. Aqui estou rendido, cheio de amor por Ti, Jesus, crendo que a Tua graça me trouxe a este lugar. O Teu amor me libertou, a minha
então teu nome eu gritarei. Para todos proclamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tua bondade me cercou, levanto minhas mãos para dizer que és tudo para mim. A ti me rendo, ao mundo levarei, Senhor, a graça do teu infinito amor. Eu me prostro diante de ti e cantarei, pois eu livre sou. Cante ao Senhor. Então teu nome eu gritarei, para todos proclamarei que eu sou teu, eu sou teu. Então teu nome eu gritarei, Para todos proclamarei que eu sou teu, eu sou teu. Aqui estou rendido a ti, Deus de amor eterno e poderoso Deus, poderoso Deus. Aqui estou rendido a ti, Deus de amor eterno e poderoso Deus, poderoso Deus. Então teu nome para todos, oh, somos teus. O teu nome, então teu nome eu gritarei, para todos proclamarei que eu sou teu, eu sou teu. Aqui estou rendido a ti, Deus de amor eterno e poderoso Deus, poderoso Deus. Aqui estou rendido a ti, Deus de amor eterno e poderoso Deus, poderoso Deus. Aqui estou rendido a ti, eterno e poderoso só tu Deus, és poderoso Deus, nosso Deus. Aqui estou rendido a ti, em tua presença, poderoso poderoso, poderoso Deus, Deus. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo.
Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Sua graça nos deu, morrendo por nós lá na cruz, sem defeito algum, pagou meus pecados por mim. Agora por ti viverei, pois tu trouxeste perdão, graça sem fim, morreste por mim. Agora vivo estou, tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Morte, onde estás? Você foi vencida na cruz. Jesus, pra ti viverei, a ti meu louvor eu darei, e sei que há de vir tentação, unido a ti vencerei. Graça sem fim, graça sem fim, morreste por mim. Agora vivo estou, tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Em tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Vamos cantar, é por ti, e é por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. E é por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Por tudo que és, respondemos a ti com amor,
a Ti cantamos, Jesus. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor. A Ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Vamos cantar, a terra passará. A terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. E por tudo que és, respondemos a Ti com amor. A Ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança dá, tua esperança dá. O órfão macho, um lar, o que era perdido se encontra em Ti, Jesus. Tu ergues o nosso olhar e nos fortalecerás, regenerados pela Tua cruz. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor. A Ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção nós rendemos a Ti. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos
Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. Isso é louvor. Louvor é uma resposta. Nós cantamos a Jesus Cristo porque respondemos ao amor que nos foi dado, ao amor que nos alcançou. Louvor é uma resposta. Resposta de um coração grato por tudo que Deus fez por nós. Resposta de um coração consciente de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, viveu nesse mundo, não pecou e subiu na cruz por mim e por você. Isso é louvor, quando nós abrimos o nosso lábio, levantamos as nossas mãos e dizemos: Jesus, te amamos de todo o coração. É uma resposta ao amor que nos alcançou, que nós nunca poderemos devolver na mesma medida, nunca, mas nós podemos levantar a nossa voz, o nosso coração a Jesus e dizer: Senhor, obrigado por esse amor que me alcançou, e por isso eu declaro que eu te amo nessa manhã. É uma resposta, irmãos, é uma resposta. Como você responde ao amor de Jesus? Rendendo a Ele louvores, vivendo uma vida de acordo com o que Deus quer que você viva. É uma resposta, amém? Tenha isso na sua mente. Sempre que você abrir a sua boca para louvar Jesus, eu estou respondendo a um amor que me alcançou, que eu nunca poderei pagar, mas eu estou respondendo, eu estou devolvendo essa glória, essa gratidão, esse coração quebrantado diante de Jesus. Amém? Que seja assim para mim e para você. Você pode tomar o seu lugar. No famoso texto do profeta Isaías, no capítulo 53, nós lemos a palavra de Deus dizendo assim, a partir do verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque amamos a Jesus, porque respondemos em louvor a Jesus, por causa dessa verdade proclamada pelas Escrituras, por causa dessa verdade que Isaías, 500 anos antes do nascimento de Cristo, já profetizava: a redenção que viria, o amor que se revelaria a cada um de nós. Sim, cada um de nós seguindo os nossos próprios caminhos, desviados de Deus, distantes do Senhor, criados por Ele e indiferentes a Ele, somando e aumentando a iniquidade sobre as nossas próprias vidas, porque iniquidade é viver de modo contrário à vontade de Deus. Iniquidade é viver uma vida diferente daquela que nós fomos criados para viver. Todos nós somos culpados dessa iniquidade e somamos iniquidade sobre iniquidade. Só que o texto diz que o Senhor fez cair sobre Jesus as nossas iniquidades. E Ele foi tão diferentemente de nós, que falamos tanto, e hoje
A nossa reflexão dentro da nossa série é justamente sobre a língua, a nossa fala, o quanto falamos, o quanto falhamos ao falar. O texto diz que ele, porque falamos tanto e pecamos tanto nisso, foi mudo como uma ovelha, sofrer o castigo da cruz em nosso lugar. Hoje é uma manhã de ceia. Nós celebramos essa obra redentora de Jesus. Eu quero convidar os irmãos que vão nos ajudar a servir os elementos da ceia para que se posicionem. E eu quero, mais uma vez, encorajar o teu coração para que você olhe do fundo do seu coração para o Monte do Calvário nessa manhã, outra vez. Para esse lugar onde o Salvador foi pendurado numa cruz, sem ter nenhum motivo nele mesmo, nenhuma culpa sobre ele, nenhum crime cometido por ele, nenhum pecado cometido por ele, para ser punido. Ali, como diz a Bíblia, estava o justo assumindo o lugar dos injustos, o santo se colocando no lugar dos pecadores. Como diz Paulo em uma de suas cartas, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós celebramos a liberdade que temos por causa do amor de Cristo. Nós celebramos a oportunidade que temos de abrir os lábios e falar com Deus, sabendo que não somos desprezados ou rejeitados por causa da obra de Cristo. Nós nos apresentamos diante de Deus tão falhos que somos, não pedindo que Deus observe as nossas roupas morais muito bem engomadas, que nos credenciam diante dele, mas dizendo: Senhor, nós nos vestimos de Jesus, nós estamos revestidos de Cristo, por isso nos apresentamos diante de ti, de modo que quando Deus olha para nós, ele vê o seu Filho, ele vê a obra perfeita de Jesus, justificando pecadores como nós. Queridos, isso é motivo de grande celebração no nosso coração. O Senhor disse que todas as vezes que participamos do pão e do vinho, todas as vezes que participamos desse ato tão singelo da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro anúncio ao nosso coração: Deus precisou vir e, na pessoa de seu Filho, morrer para solucionar o meu problema chamado pecado. E eu anuncio essa morte ao meu próprio coração, de modo que o meu coração jamais ouse banalizar o sacrifício de Cristo. Mas nós, como igreja, proclamamos ao mundo: há um Salvador que morreu em seu lugar. Há alguém que se ofereceu para que você tenha vida de verdade. E essa vida está disponível a todos e a todas que se aproximam de Cristo e se rendem a Ele. Que privilégio nós temos, irmãos, nessa manhã, de tomar parte na mesa de Jesus e sermos nutridos por Ele. Eu quero orar com você mais uma vez. Em seguida os elementos vão ser distribuídos. Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos pela obra da cruz, pela salvação e pela redenção que encontramos no Senhor. Alimenta o nosso coração hoje, Senhor. Embora o pão permaneça pão, o suco de uva permaneça sendo suco de uva, eles são separados do uso comum para um uso totalmente especial nessa hora. Nós celebramos o teu sacrifício de amor por nós, pecadores redimidos, eternamente amados por ti. Deus amado, que nessa manhã a nossa fé seja nutrida pelo Senhor, que o teu Espírito Santo toque o íntimo de nossa alma, reavivando o nosso coração, nos despertando do sono espiritual, nos fazendo viver com alegria, com verdadeira vibração para a tua glória, celebrando e anunciando a morte de Jesus, a sua ressurreição ao terceiro dia, como aquilo que nos dá verdadeira vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Enquanto os elementos são servidos, nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Vai pegando o seu kitzinho da ceia, tirando o lacre dele, para que ao final da música possamos todos juntos participar da ceia do Senhor. Da tua graça eu preciso,
mais do que eu possa dizer. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Em toda a minha fraqueza, és aquele em que confio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Redenção encontrei, céus abertos para mim. Ao teu nome cantarei, glórias sempre ao meu Rei. Quão grande é o teu amor, que limpa todo o meu ser. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Em todo o meu coração, torna-se meu Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Redenção encontrei, céus abertos para mim. Ao teu nome cantarei, glórias sempre ao meu Rei. Redenção encontrei, céus abertos para mim. Ao teu nome cantarei, glórias sempre ao meu Rei. Grato sou a ti, prostrado aqui estou. Aleluia, quão grande é o teu amor. Grato sou a ti, prostrado aqui estou. Aleluia, quão grande é o teu amor. Redenção encontrei, céus abertos para mim. Ao teu nome cantarei, glórias sempre ao meu Rei. Redenção encontrei, céus abertos para mim. Ao teu nome cantarei, glórias sempre ao meu Rei. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, estando reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão, deu graças ao Pai pela provisão do pão e disse: comam desse pão todos vocês. Ele representa o meu corpo, que será entregue por vocês. Em memória do Senhor que entregou a vida numa cruz pela nossa salvação, comamos juntos do pão nessa manhã. A Bíblia diz que depois da ceia o Senhor ergue um cálice com vinho
agradece ao Pai pela provisão do vinho e distribui entre os seus discípulos, dizendo: bebam desse cálice todos vocês. Ele representa o meu sangue, sangue da nova aliança, que será derramado em favor de vocês. Nós nos apresentamos sem medo de punição diante de um Deus que é absolutamente santo, por causa do caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus. E nós o celebramos juntos nessa manhã, tomando do suco da uva. As nossas palavras, Senhor, elas são insuficientes. Nós não temos no nosso vocabulário expressões que possam de modo perfeito descrever quem o Senhor é, o alcance da tua obra, o tamanho da tua graça, o quanto nós somos impactados pelo teu amor. Como a gente pode descrever, Senhor, que sendo como somos e vivendo da maneira que vivemos, e não podemos enganar a nós mesmos, e ao Senhor ninguém engana, apesar do nosso coração tantas vezes apático, apesar dos nossos pensamentos tantas vezes distantes do Senhor, apesar dos nossos dias tomados de ansiedade, ira, revolta, ocupações com coisas vazias em si mesmas, apesar de nós, Senhor, o Senhor nos ama tanto. Como descrever o teu amor, Senhor? Como explicá-lo? Nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos hoje. Nós declaramos, Jesus, que o teu nome é doce, puro, glorioso, belo, santo. Que em nenhum outro há salvação, porque como diz a tua palavra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós te bendizemos, Jesus, porque no Senhor nós encontramos tudo o que é suficiente para a vida. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por perseverar em nosso lado, Senhor. Obrigado por permanecer conosco, mesmo quando as ações da nossa vida indicam que o desejo do nosso coração era que o Senhor estivesse longe e não perto. O Senhor não responde ao que nós somos ou aquilo que nós te damos. Somos nós que respondemos com amor, sincero embora imperfeito, ao teu perfeito amor. Seja louvado o teu nome nesse dia. Fortalece o teu povo. Une ainda mais a nossa vida à tua, de modo que o nosso coração te glorifique cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Traga os cálices para o corredor aqui do centro. Eles vão ser recolhidos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Então, se você veio nessa manhã preparado para isso, esse é o momento em que nós vamos consagrar a Deus parte daquilo que Ele nos tem dado como sustento. Nós vamos devolver ao Senhor, como um ato de adoração, parte daquilo que Ele nos tem dado como sustento para as nossas vidas. Eu quero encorajar você, se você nos visita, claro, não se sinta constrangido a participar desse momento. Esse é um momento especialmente voltado aos membros dessa igreja. Se você quiser participar conosco, vai ser uma alegria para todos nós. E eu quero, nesse momento, aproveitar para pedir a você, especialmente você que é membro da igreja, que continue intensificando as suas orações também pela nossa obra, para que Deus abrevie ainda mais esse tempo da nossa chegada ao novo espaço, à nossa casa, aonde queremos estar ali adorando ao nosso Deus. Cada domingo nós temos uma experiência nova, uma surpresa. Hoje não foi muito diferente. Chegamos aqui e havia já um visitante desde cedo na igreja, uma gambá bem grande, que havia sujado tudo aqui dentro. Tudo. Por aquele buraco que ainda está aberto lá no teto, ela caiu e fez um estrago enorme aqui dentro. Estava muito arredia, foi difícil tirar daqui também,
mas nós tínhamos o Sérgio com muita coragem. Essa é uma outra história que um dia vocês vão conhecer. Mas tem uma frase, ele ficou lá perto do parquinho, enquanto a Gambá estava aqui, com uma vassoura na mão e rindo. E aí ele falou para mim: pastor, eu tô rindo, mas eu estou morrendo de medo. E aí eu olhei para ele com uma cara de como assim? Ele disse: pastor, um homem de Deus tem que ser verdadeiro. Foi muito bom aquilo. Mas a gente teve uma força-tarefa, que a equipe presente, esse chão foi todo lavado, para que fosse higienizado, as cadeiras limpas, para que a gente tivesse condições de ter aqui o nosso culto. Então, lembre disso nas suas orações também, para que Deus, em sua misericórdia, nos abrevie esse tempo da obra, para que a gente possa estar lá no nosso novo espaço, com menos surpresas, pelo menos a cada domingo. Vamos orar, queridos, consagrando ao Senhor as nossas ofertas e dízimos. Ah, Senhor, a gente te agradece porque o Senhor é tão generoso ao cuidar de nós. Obrigado porque o Senhor tem provido sobre cada necessidade nossa. E nós te bendizemos porque, sabendo que o Senhor não depende da gente para absolutamente nada, o Senhor é Deus. O Senhor é o dono de todas as coisas. Cada centímetro quadrado desse universo criado por ti clama dizendo que pertence a ti. Mas agradou ao Senhor, em seu propósito eterno e santo, decidir que nós teríamos o privilégio de ser parte daquilo que o Senhor faz no mundo. O Senhor está em Cristo chamando homens e mulheres à reconciliação, a uma nova vida, a uma nova história, a um novo tempo, a salvação eterna. E o Senhor nos chama como parte do teu povo, como igreja, a sermos uma agência proclamadora dessa vida, desse evangelho. E o Senhor nos permite ser parte através dos nossos recursos, que na verdade são teus, dados a nós. Vermos a igreja sendo mantida, sustentada e crescendo naquela proporção que o Senhor tem para ela. Nós te bendizemos porque a nossa história como igreja local tem sido semelhante à de muitas igrejas do Senhor espalhadas nesse mundo ao longo da história. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida dos teus filhos. O Senhor promove a tua igreja, levando-a aos lugares que o Senhor deseja que ela chegue. Obrigado por cuidar de nós aqui. Obrigado porque a cada mês nós temos testemunhado da tua provisão sustentadora nessa casa. E nesse tempo de obras que nós estamos, Senhor, continua realizando dos céus os teus milagres e a tua bendita provisão, de modo que tenhamos mais do que o suficiente para a execução de todas as etapas desse breve tempo que falta para a nossa chegada no nosso novo espaço. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Se você vai participar nessa manhã conosco, você pode solicitar o envelope preto para os dízimos ou branco para as ofertas. Basta sinalizar, não precisa sair do seu lugar. O envelope vai ser entregue até você. Aqui na TV você vai ver os dados digitais da igreja, chave Pix, dados da conta, se você achar melhor fazer isso pelo seu aplicativo bancário. Ou lá atrás, lá fora, você pode se dirigir enquanto cantamos a próxima música e fazer a sua contribuição no cartão, se for mais apropriado para você dessa maneira. Seja como for, ou de nenhuma dessas formas, que você não deixe de adorar ao Senhor que tem cuidado de você com fidelidade e amor através dessa canção que entoaremos agora. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente,
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, aleluia. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, te louvamos, Senhor. Agora as nossas crianças vão para suas salas. Hoje nós não temos avisos, então vamos cantar mais uma canção enquanto a igreja faz esse movimento. Se você está nos visitando e trouxe o seu filho, a sua filha, e quiser ir lá conhecer o espaço, conversar com os professores, você pode fazer isso também, enquanto nós louvamos a Jesus com mais uma canção. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante ao Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em todo tempo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 3. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, enfim, caso você prefira, o texto também vai ser projetado nessa TV aqui atrás. Nós vamos dar continuidade à nossa série, o Guia Prático para uma Fé Real, baseado nas palavras de Tiago, nessa carta aqui do Novo Testamento. Hoje, lendo no capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Há uma sugestão de título para essa passagem na nossa Bíblia, talvez a sua também diga assim. A proposta do autor é o domínio sobre a língua. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa linguagem, o uso dela, à luz desse texto. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos fale através da palavra. Então, eis aqui a nossa vida e o nosso coração, disponíveis ao Senhor, de modo que, para além da voz do que prega e para além dos rumores do nosso próprio coração e alma enquanto ouvimos essas palavras, o Senhor Espírito Santo nos conduza por toda a verdade eterna, de modo que aquela porção celestial que o Senhor separou para nós neste dia nos seja de fato entregue por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que, assim como eu, muito provavelmente você já passou por aquela experiência de falar coisas das quais você se arrependeu depois. É muito provável que a simples menção disso suscite lembranças em sua memória de uma situação ou de alguns momentos em que você disse algo e depois se arrependeu muito de ter dito. Falamos sem pensar. Às vezes é a forma como a gente se expressa sobre aquele ocorrido. Olha, eu disse, mas se eu tivesse um pouco mais de reflexão e menos reflexo, eu não teria falado as coisas que eu falei. Falamos num momento de raiva ou num momento de tristeza. E aí não temos muito controle emocional, então acabamos por dizer coisas que depois nos arrependemos de ter dito. Uma outra forma da gente se justificar desses momentos é quando falamos assim, bem, de fato eu disse, mas eu disse da boca para fora. Isso não estava no meu coração. Eu reagi na hora e falei, mas olha, foi da boca para fora. No entanto, falamos. Falamos palavras que feriram, falamos palavras que magoaram, falamos palavras que diminuíram pessoas. E falamos palavras que ferem, magoam e diminuem sobre pessoas quando elas não estão próximas de nós, mas também falamos palavras que magoam, ferem e diminuem pessoas próximas de nós, às vezes muito próximas, pessoas que amamos muito e que foram alvos das nossas palavras impróprias. Uma vez ditas, elas não voltam mais. O fato é que todos nós diríamos que se tivéssemos uma outra chance, que se pudéssemos voltar de novo naquela cena, não falaríamos as coisas que falamos. Ou pelo menos teríamos usado outras palavras, ou um outro tom, uma outra entonação. E você pode não perceber, porque isso é algo tão
presente, tão próximo da nossa realidade. Todos nós tropeçamos nesse problema. Todos nós lidamos com essa experiência de eventualmente ouvir aquilo que nunca mais nos esqueceremos porque nos feriu, nos atingiu, nos atravessou e nos diminuiu. E todos nós sabemos que também temos o potencial de usar palavras de modo letal para fazer o mesmo com o outro. Que a gente pensa que essa é uma condição da vida e não percebemos que esse é um assunto enormemente espiritual. Eu sei que a gente tem uma tendência de pensar que temas espirituais envolvem oração, envolvem aquela percepção de algo de fato sobrenatural acontecendo num lugar, ou na sua casa, ou na sua vida, e a gente fala, olha, aqui estamos falando de um assunto espiritual, isso aqui é um momento espiritual. E a gente não percebe quanto que a espiritualidade cristã está vinculada a essa questão da nossa linguagem, das palavras que falamos e das palavras que ouvimos. Isso tanto é verdade que a Bíblia trata em diversas passagens justamente sobre esse tema, sobre o uso das nossas palavras, sobre os nossos atos de fala, sobre a linguagem apropriada aos filhos e às filhas de Deus. Alguns exemplos. Salmo de número 34, verso 13. Olha o que o salmista pede em oração. O que é mais espiritual do que a oração? Olha o que o salmista pede. Guarde a orientação do salmista para aquele que o ouve, para aquele que o lê. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Um livro de orações, que é o livro dos Salmos, encorajando para que um desejo do nosso coração seja guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios de proferirem mentiras. Provérbios, capítulo 10, verso 19. Olha o que a Bíblia diz. Na multidão de palavras não faltará transgressão. No muito falar não vai faltar transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Um livro de sabedoria. Ainda em Provérbios, capítulo 13, verso 3. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Apenas algumas poucas passagens do Antigo Testamento nos mostrando como a Bíblia lança luz sobre esse tema, porque entende que esse é um campo muito desafiador da vida de todos nós. Com as palavras nós construímos coisas maravilhosas, relacionamentos maravilhosos, e com as palavras nós destruímos muita coisa e muita gente. A nós mesmos, inclusive, como diz o próprio texto bíblico. E é por isso que Tiago também trata desse tema aqui. E trata desse tema aqui mostrando para a gente, mais uma vez, que a Bíblia não se presta a ser uma fonte de dados teóricos. Mas como nós temos falado aqui nessa série, ela é o guia prático para uma vida de fé real. Nós não podemos, e eu insisto nisso a cada semana, queridos, nós não podemos se aproximar da Bíblia como quem vai apenas encontrar uma fonte de doutrinas que vão satisfazer o seu intelecto, mas que não vão modelar o seu comportamento. Tem um teólogo muito importante dos nossos dias, o nome dele é Kevin Van Hooser. Tem uma frase dele que vai ser projetada aqui. Ela está num livro dele chamado O Drama da Doutrina. Livro maravilhoso. E ele diz o seguinte num determinado trecho. A doutrina entra em curto-circuito quando produz apenas intelecção abstrata. Esse cara é um dos teólogos mais respeitados dos nossos dias, atualmente. E ele está dizendo, e o tema do livro dele, O Drama da Doutrina, é falar sobre esse assunto. Olha, a doutrina por si só entra em curto-circuito se ela produz apenas intelecção abstrata. Se você lida com a verdade de Deus apenas como algo do teu intelecto e da tua compreensão, esse negócio vai entrar em curto-circuito para você. Porque ele vai dizer ao longo do seu livro, o sentido da doutrina é moldar comportamento. O sentido da doutrina é nos inserir no drama de Deus, na história. É nos colocar como atores participantes
do drama de Deus, da redenção na história, vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Então, queridos, é muito importante darmos atenção para o que a Bíblia está nos ensinando aqui hoje, num tema que é tão prático, uma vez que nós vemos em nossos dias que o número de pessoas que professam a fé cristã é significativamente maior do que o número de pessoas que parecem saber praticá-la. Você tem muita gente que se autodeclara cristão, que se autodeclara uma cristã, mas poucas pessoas que parecem efetivamente fazer uso da fé cristã como molde do seu comportamento e da sua vida cotidiana. Então Tiago começa esse capítulo 3, no verso 1, dizendo: meus irmãos, sempre nesse lugar de muito amor por aquelas pessoas, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Bem, em primeiro lugar, Tiago vai nos dizer que a língua pode ser um problema para os mestres. Ele foca nesse grupo de pessoas. A figura do mestre era muito estimada no judaísmo. Era uma posição destacada. Era tida como um privilégio, uma vez que o mestre ensinava os outros sobre Deus e a lei de Deus. Tiago está escrevendo essa carta para cristãos convertidos do judaísmo. E na igreja cristã também havia os mestres. E a mesma honra era atribuída a esse papel, porque os mestres transmitiam a doutrina de Cristo. Os mestres ensinavam à igreja a palavra de Deus. Então, ser um mestre na comunidade cristã era uma posição de muita visibilidade. E Tiago está aqui dizendo: irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Mas o problema para Tiago não estava no ofício de ser mestre, um trabalho muito necessário, mas na motivação para querer se tornar um. Muitos desejavam esse lugar por causa da visibilidade do lugar. Muitos queriam ascender ao lugar de mestres na igreja, como antes no judaísmo, de mestres na sinagoga, não pelo seu profundo senso de chamado para servir a Deus e se devotar à missão de Deus, mas porque aquilo os destacava dos demais para um lugar de muito respeito, de muita admiração, de muita visibilidade. E Tiago está dizendo: cuidado com essa ânsia do coração, em que muitos de vocês querem esse lugar de protagonismo, o lugar de mestres. Parece que ele escreve para o nosso tempo de corrida apaixonada por visibilidade nas redes sociais, por exemplo, em que todo mundo quer ser voz, todo mundo quer opinar, todo mundo precisa dizer algo em busca de admiração. Essa é a razão, então, para o alerta inicial de Tiago. Ser um mestre que ensina os outros sobre Deus e sobre a palavra de Deus, impõe sobre você a necessidade de um forte autocuidado, autovigilância, autoexame. Por quê? Porque você está num lugar de mais visibilidade. E quando você abre os seus lábios, você não fala apenas de você, mas você fala sobre Deus. E você está ensinando pessoas a encontrarem a vontade de Deus para as suas próprias vidas. Então, cuidado, porque você está num lugar onde você é visto. Você está debaixo de um escrutínio moral constante. Tenha vigilância quanto à sua própria vida, porque aquele que é observado pelo seu ensino estará sempre debaixo daquela observação de quem pensa: ele vive o que ele fala? Ou ele vai ser culpado de ensinar aos outros e não aplicar à própria vida o que ensina? E mais, ele não é apenas observado pelos outros a quem ele ensina. Ele, o mestre, sabe também que terá de prestar contas a Deus pela maneira como viveu, sendo um mestre entre os seus irmãos. Há um texto que eu sei que você conhece, Lucas, no capítulo 12, a segunda parte do verso 48, diz assim, palavras de Jesus: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que Tiago está dizendo: meus irmãos, não queiram muitos de vocês ser mestres,
porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos cobrados com maior rigor. O que ele está dizendo é não diminuir o lugar e a necessidade de mestres na igreja que ensinem a palavra de Deus, mas pastorear o coração de pessoas que tinham a inclinação equivocada para alcançar esse lugar, esquecendo-se de como eles estarão debaixo da vigilância de todos, sobretudo do olhar atento do Deus de quem nós não escaparemos o juízo. E aí talvez ouvindo isso você diga, bom, obrigado por explicar, Roberto, essa questão no contexto de Tiago, mas eu estou bem. Eu estou bem porque eu não sou e eu não tenho pretensão de ser um mestre na igreja. Esse não é o meu dom, esse não é meu talento, essa não é a minha vocação, essa não é uma cena que me assiste, uma tentação que me ocorre, eu não quero ser mestre. Acontece que, como discípulos de Jesus, todos nós fomos, em alguma medida, chamados para ensinar. Onde a gente se baseia nisso? Nas famosas palavras registradas no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho que a gente conhece como a Grande Comissão. Mateus 28, verso 19 e início do verso 20, olha o que diz a Bíblia. Jesus falando aos seus discípulos antes de subir aos céus à vista de todos eles. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Todo discípulo de Jesus, em alguma medida, é chamado para ser um ensinador do Evangelho. Porque ele está na missão de, como discípulo, fazer discípulos para Jesus. Então ele ensina. E sabe o que nós ensinamos? Nós ensinamos sobre graça, nós ensinamos sobre o amor de Deus, nós ensinamos sobre redenção, nós ensinamos sobre perdão. E nós somos estes que, ensinando aos outros, estão sendo observados pelos outros se amamos, perdoamos, se vivemos uma vida de redenção. Então as palavras de Tiago servem a todos nós. Isso nos leva a compreender, então, em segundo lugar, que a língua não é um problema só dos mestres, aqueles reconhecidamente destacados pelo ofício de mestres, mas a língua é um problema para todos. Essa é a segunda verdade evidente do texto. Olha o que diz o verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. É tão interessante a gente encontrar um homem da envergadura de Tiago, irmão de Jesus, bispo da igreja em Jerusalém, um destaque, um respeito por sua reputação absurdos, escrevendo sua carta dizendo, todos, ele se inclui, tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, há uma variedade de pecados que nós podemos cometer, certo? Alguns pecados são mais presentes e talvez mais fortes para você do que para mim. Alguns tipos de pecados talvez desafiem mais a minha santidade do que a sua. É um ponto em que eu sou mais vulnerável e você é mais forte. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas Tiago vai dizer aqui que há um aspecto em que todos pecam de modo semelhante. É o falar. É na linguagem. Ao ponto dele dizer que quem controla a língua domina o corpo todo. A pessoa que consegue ter controle sobre a sua própria língua tem controle sobre o corpo todo. Mas é tão difícil ter controle sobre ela, não é? Seja sincero. Seja sincera. Como é difícil controlar esse negócio. A nossa língua é tão propensa para expressar aquilo que é enganoso. É tão propensa para expressar aquilo que é ofensivo, cortante, prejudicial, que ela pode ser transformada numa arma letal, de fato. Algumas pessoas costumam dizer que há palavras que machucam mais do que uma agressão física. Né? Olha, essas palavras que essa pessoa me disse me doeram mais do que um tapa. Esse é o poder da língua. Esse é o poder letal dela. Por isso Tiago apresenta aqui 3 ilustrações
comparando a língua humana ao freio na boca dos cavalos, ao leme de um navio e à fagulha que é capaz de incendiar um bosque inteiro. Acho que a gente tem uma imagem disso, não tem, Tamires? Uma imagem meio apocalíptica que o Anderson fez para a gente. Olha aí. Só para a gente ter uma ideia do freio na boca do cavalo, o leme do navio e a floresta incendiando. Olha o que diz o texto, do verso 3 ao verso 6. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Se você já cavalgou alguma vez, você sabe que isso é verdade. É um negócio incrível que um bicho daquela potência obedeça a um comando por causa do freio que está na boca dele. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. É o pequeno incômodo. Assim também, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Olha o que ele está dizendo. Aquilo que a língua é capaz de produzir pode incendiar a vida inteira de alguém, toda a história de uma pessoa, sendo ela mesma, a língua, incendiada pelo inferno. Em outras palavras, queridos, os danos que a língua pode causar não são proporcionais ao seu pequeno tamanho. É por isso que Tiago faz o contraste dizendo que ela é um órgão pequeno, mas diz que ela é um mundo de iniquidade. Incendiada pelo inferno. Algumas pessoas têm dificuldade com essa noção. Como assim? O que significa uma língua incendiada pelo inferno? Vamos tentar ser práticos. Quantas vezes você foi atingido por palavras assim, infernais, que incendiaram seu coração e marcaram você? Quantas vezes alguém virou-se para você e disse algo que você não esperava em tempo algum ouvir, e aquilo te colocou na lona, existencialmente falando? Aquilo te afetou, aquilo te atingiu de um jeito que você desconfiou da possibilidade de se recuperar daquilo. Se recuperar daquele dano. Quantos homens barbados são marcados e têm as suas vidas marcadas já na sua fase adulta, já como pais, talvez como avós, por aquilo que ouviram na infância do seu pai ou da sua mãe, como algo que os marcou e os feriu para sempre. Palavras infernais, vindas de uma língua que é um mundo de iniquidade. Quantas vezes foi você que emprestou a sua boca como um instrumento do inferno na vida de alguém? Quantas vezes não fomos nós, queridos, que descuidados que somos, impetuosos que somos, desmedidos que somos, egoístas que somos, arrogantes que somos, emprestamos a nossa boca para que a nossa língua fosse incendiada pelo inferno e dela fossem ditas palavras que, em alguma medida, mataram pessoas, emocionalmente, pelo menos. E quantas vezes essas palavras mal colocadas não foram ditas por nós com o vidro aberto após uma fechada no trânsito, ou um problema com um colega do outro setor da empresa que trouxe um prejuízo para o nosso trabalho, ou para o nosso relatório, ou para a nossa performance naquele mês. Quantas vezes a vítima de uma palavra infernal que saiu da nossa boca estava debaixo do mesmo teto que a gente, vivendo a vida comum com a gente? Quantas vezes não foi o cônjuge quem teve de ouvir o que nunca deveria ter ouvido e que saiu da nossa boca? Quantas vezes foram os nossos filhos?
que tiveram de lidar com o nosso destempero e ouviram o que não precisariam ter ouvido. A língua é esse mundo de iniquidade. E aí a pergunta, diante do fato de a Bíblia falar tanto sobre isso, e disso ser um assunto tão espiritual e não apenas pragmático da nossa vida, com que frequência nós oramos? Pedindo que Deus nos permita, sob o poder do Espírito Santo, ter controle da nossa língua, de modo que ela seja um instrumento de bênção e não de maldição. Com que frequência você ora dizendo: Senhor, me ajuda a pôr freio nos meus lábios? Senhor, me ajuda a ter controle do que eu vou dizer. Senhor, faz da minha boca uma fonte de bênçãos e não de maldição para a vida de ninguém. Quantas vezes nós oramos assim? Com o mesmo calor que oramos quando nosso filho fica enfermo, com a mesma vibração que oramos quando queremos que Deus nos perdoe pontualmente por um pecado que reconhecemos que pecamos e então estamos diante dele clamando por graça e por misericórdia. Onde está o fervor da nossa oração clamando para que Deus nos dê lábios santos? A resposta para essa pergunta revela o quanto a gente desconsidera que esse é um tema espiritual. Porque a gente não ora muito por ele. Como nós devemos, então, lidar com a nossa língua? Qual é o caminho para lidar com ela? Eu penso que nós precisamos pensar na língua como um retrato do nosso coração. Aliás, esse é o tema da mensagem de hoje. A língua é um retrato do nosso coração. Um coração redimido por Jesus e rendido a Jesus se expressará progressivamente, se manifestará continuamente também numa língua sob vigilância, para que essa língua se torne um instrumento para a glória de Deus e não para a promoção do mal. E você quer ver como o problema da nossa linguagem não é uma questão de hábito? Você quer ver como o problema da nossa linguagem não tem a ver com o fato de que você diga: olha, é que no meu contexto profissional todo mundo fala assim mesmo. Aqui nesse ambiente todo mundo é mais desbocado mesmo, então eu acabo xingando mais do que deveria. Eu sei que não é apropriado, mas é um hábito, é um vício, é um costume. Isso, queridos, está na superfície. A realidade do que controla a nossa linguagem é muito mais profunda e tem a ver com o nosso coração. Olha o que Tiago diz nos versos 9 a 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você percebe o diagnóstico do coração pecador aqui? O que Tiago está dizendo? Tiago está escrevendo para pessoas a quem ele se dirige como irmãos. Ok? Ele não está falando então para pessoas que estão do lado de fora da igreja, que não têm conhecimento da fé cristã, dizendo que estas pessoas têm nos lábios louvor a Deus e ofensa aos outros, ou que estas pessoas têm bênçãos nos lábios e maldição nos lábios ao mesmo tempo. Não, ele está escrevendo para discípulos de Jesus, pessoas como você e como eu, e dizendo que nós somos capazes de bendizer a Deus no domingo e ofender pessoas criadas por Deus e portadoras da sua imagem na segunda-feira. Que nós somos pessoas cuja da mesma boca procedem bênção e maldição, o que é sinal de incoerência, o que é sinal de inconstância de compromisso de fé, de irregularidade em nossa vida cristã. Tiago está dizendo: meus irmãos, não pode ser assim. Os cristãos que deveriam ser conhecidos por bendizer o Pai,
e por abençoar os seus semelhantes, cristãos ou não, agem por vezes de maneira contraditória. Adoram aos domingos e amaldiçoam durante a semana. Enchem os lábios de louvor a Deus no domingo e cantam as mais belas declarações a respeito do ser de Deus. E são capazes, na segunda, de expressar as piores palavras dirigidas a alguém que é portador da imagem do Deus a quem você adorou no domingo. Portanto, a sua ofensa àquela pessoa é uma ofensa ao Deus criador dela também. E é isso que Tiago está dizendo, meus irmãos, não pode ser assim. Aceitar essa incoerência como um modelo de vida, sem questionar, sem criticar ou sem lutar contra, não pode ser assim. A persistência dessa incoerência no nosso falar, revelando talvez até um estranho prazer que a gente alimenta. Um estranho prazer. Adorar e maldizer. Louvar a Deus e machucar os outros. Só mostra uma coisa. Perceber essa incoerência em nós mostra a necessidade do Evangelho no nosso coração. Nós fomos redimidos pela obra de Jesus. Se estamos em Cristo, é óbvio que nós fomos redimidos pela obra de Jesus, mas nós precisamos dos frutos dessa redenção diariamente transformando o nosso coração. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho não é apenas a porta da salvação. O Evangelho é também o caminho da transformação diária. Você não precisa do Evangelho apenas para dizer fui salvo por Cristo, crie no Evangelho. Você precisa continuar crendo no Evangelho e aplicando-o à sua vida, porque ele é o poder de Deus que te salva e que te transforma diariamente, que vai chegar no profundo desse teu coração, inclinado a essas ações incoerentes de louvor no domingo e de maledicência na segunda, e ele vai ferir esse seu coração de morte pelo poder do Evangelho e gerar Cristo nele. É por isso que a gente precisa desesperadamente do Evangelho. Acho que nós podemos dizer então que o que nós necessitamos não é tanto de um fonoaudiólogo espiritual que melhore a nossa fala. Sabe? Minha comunicação não está boa, não está muito clara. Eu tenho umas questões com a fala. Eu vou procurar um fonoaudiólogo espiritual que me trate. Não. Na verdade, nos parece, à luz do texto de Tiago, que nós precisamos de um cirurgião cardíaco que seja habilitado para operar e transformar a fonte das nossas palavras, o coração. E graças a Deus, irmãos, porque nós temos um. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Nós temos esse cirurgião que opera o nosso coração e o transforma. Sabe o que é lindo? É que Deus prometeu, desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, realizar essa bendita cirurgia de transformação do nosso coração pelo seu Espírito. Eu vou mencionar duas passagens aqui que eu creio não serão projetadas, porque eu não passei antecipadamente elas para o Anderson. Jeremias, no capítulo 31, verso 33. Olha o que Deus diz através do profeta. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu Deus. Sabe o que Deus estava prometendo ao seu povo? E quando ele se refere a depois daqueles dias, ele estava falando do cumprimento da promessa do Evangelho. Ele está prometendo ao seu povo que a lei não estará impressa em tábuas do lado de fora mais, mas que pelo seu Espírito ele escreveria a sua lei no nosso próprio coração, sendo ele o nosso Deus e sendo nós o seu povo. Essa é a preciosa cirurgia que o Espírito faz.
que muda o nosso coração, que é a fonte das nossas palavras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 6, diz assim: porque vocês são filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho Jesus para o coração de vocês. Ali, nessa fonte das palavras, nesse lugar onde nasce a sua linguagem, nesse lugar que é a fonte dos seus sentimentos, das suas intenções todas, ali Deus colocou o seu Espírito. Você percebe que a Bíblia não apresenta apenas a necessidade que nós temos. Você percebe que a Bíblia então apresenta a nós também o médico que pode operar os nossos corações. Você consegue perceber que isso já está disponível? Por isso, meus irmãos, a pergunta não é se há alguém que possa nos ajudar. A pergunta não é se há alguém que pode transformar a gente. A pergunta, e me perdoem repetir tanto a analogia hoje, a pergunta é: nós temos ido ao consultório do doutor Espírito Santo? Porque quando você percebe que alguma coisa não vai bem na sua saúde, o caminho natural é que você procure um médico. Quando você percebe que algum sintoma está persistente, estranho, você não consegue se dar um diagnóstico, você precisa ouvir um profissional que te ajude e que te passe algum tratamento para que você sare. Agora, quando a gente percebe que nós somos estes e estas cuja língua é tanto fonte de bênçãos e maldições, que a nossa língua tem sido muitas vezes um mundo de iniquidade, incendiada pelo inferno, e não apenas instrumento da bênção de Deus. Quando percebemos isso, com que assiduidade você tem batido na porta do consultório do Espírito Santo, dizendo: por favor, me cura, por favor, trate de mim, por favor, transforma o meu coração doente. Você que antes desprezava a palavra de Deus, hoje, pelo Espírito Santo, você a ama. Você que antes não podia obedecer a Deus e nem queria obedecer a Deus, hoje, pelo Espírito Santo, você deseja andar em seus caminhos. Você que antes fugia de Deus com medo, hoje, pelo Espírito Santo, se vê correndo na direção dele, dizendo: Pai, chamando Deus de Pai. A mesma pergunta nos cabe. Você que antes deixava que a sua boca fosse instrumento de mentiras, engano, ofensas, agressões, maldições, hoje, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de consagrá-la para o louvor de Deus e o bem do próximo. Percebe, queridos? A gente pode sair daqui lendo essas palavras de Tiago dizendo: não há muito o que fazer, o diagnóstico é esse. É na mesma boca bênção e maldição, é na mesma boca palavras que glorificam a Deus e xingamentos que revelam a violência que está dentro de nós, no nosso coração, porque foi Jesus mesmo quem disse que a boca fala o que o coração transborda, aquilo que o coração está cheio. Então talvez o que tem no meu coração mesmo é violência, revolta, indignação. Por isso que eu reajo assim, por isso que eu falo assim. A pergunta é: da mesma forma como antes nós não amávamos a palavra de Deus e hoje nós a acolhemos por causa do Espírito Santo. Antes nós fugíamos de Deus com medo e hoje nós corremos na direção dele clamando: Pai, Pai. Nós temos corrido na direção do Espírito Santo para que ele transforme a nossa linguagem de modo que ela seja apenas uma fonte de louvor a Deus e de bem ao próximo. Para encerrar, queridos, o que nós temos feito aqui aos domingos, uma proposta para a nossa reflexão e para a nossa prática. 2 pontos apenas. Primeiro, a língua pode ser uma arma letal ou ela pode ser uma fonte de bênçãos.
diante do que nós refletimos hoje, qual é a sua decisão? A sua decisão é deixar que o Evangelho molde o seu coração, de modo que a sua linguagem seja transformada? Ou a sua decisão é talvez continuar brincando de cristianismo, louvando a Deus no domingo, cantando as músicas mais incríveis que podem ser cantadas e tendo uma língua incendiária durante a semana, que ofende, machuca, fere, humilha, amassa, que não revela a Deus, mas que revela o pior de você mesmo. Que decisão você toma hoje, sabendo que você conta com a assistência do Espírito Santo para aquilo que decide? E sabendo que você pode orar dizendo: Senhor, incendeia o meu coração com o Evangelho, de modo que esse coração tocado pelo Evangelho seja transformado, de modo que na minha boca se perceba essa transformação. Segunda e última questão para nossa reflexão e prática nessa semana. A língua é um retrato do nosso coração. O que tem enchido e alimentado o seu coração? Eu conversei muitos anos atrás com um velho pastor que me disse algo sobre a busca pela santificação na vida cristã. Eu nunca mais esqueci. Ele fez uma ilustração usando a referência de 2 cachorros e usou como referência uma raça que durante a minha infância toda nós tínhamos em casa, que era Rottweiler. E ele disse o seguinte: Roberto, dentro de você moram 2 cachorros ferozes, 2 Rottweilers. Só que tem um problema. É um espaço pequeno demais para os 2 permanecerem juntos. Um vai matar o outro. E você sabe quem vai matar quem? Aquele que você decidir alimentar. O outro enfraquecido será vencido pelo que foi alimentado. E aí ele dizia assim: a Bíblia diz que há dentro de você uma nova vida gerada pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, mas que você ainda é um pecador. Como Paulo escreve aos Romanos: o mal que habita em mim. E sabe qual vai vencer o outro na sua jornada diária? Aquele que você decidir todos os dias alimentar. A pergunta é, nesse nosso coração, fonte dos nossos afetos e fonte das nossas palavras, todas elas, o que tem alimentado ele? Do que nós temos enchido o nosso coração? Querido, só você pode responder essa pergunta, sendo honesto consigo e com Deus. O que você tem deixado que diariamente alimente o seu coração? Você se alimenta da palavra de Deus? Você consome Bíblia no sentido de literalmente comer esse livro e ser nutrido por ele? Você alimenta o seu coração de tempo de comunhão com Deus? Porque você sabe que sem ter intimidade e comunhão com Deus, o seu coração vai ficar mais endurecido, mais frio. E as consequências não serão tão boas. Você é alguém que, por extremamente ocupado nos seus dias, segue o conselho dos antigos sábios cristãos que diziam: um dia muito demandante, uma agenda muito intensa de compromissos requer horas mais cedo para que eu levante, para que eu tenha tempo de comunhão com Deus, porque um dia de muitas tarefas difíceis vai requerer de mim mais sabedoria e direção divinas. Nós somos esses que têm consciência da sacralidade da vida, dizendo: Senhor, todos os dias eu estou inserido em tantos contextos preocupantes e perturbadores que eu preciso da Tua direção. Eu vou levantar mais cedo para orar. O que alimenta o teu coração? O que alimenta o seu coração tem sido só esses fast foods da vida que saciam por um instante, mas não nutrem e te deixam faminto logo depois de novo? Ou seu coração tem sido alimentado pela comunhão com o Espírito Santo? Sabe onde essas perguntas que nós fazemos revelarão a resposta? Aqui. Na nossa linguagem.
na nossa comunicação. E não é essa aqui que eu estou fazendo, do púlpito. Não que seja fácil, porque ela não é performática, ela é sincera. Mas ela é a menos difícil de nutrir. Você respeitosamente se silencia por alguns minutos para ouvir o que eu tenho para dizer. O mais difícil é quando, saindo da porta da escola, o que ensina precisa falar. Dentro de casa, entre os irmãos, com prestadores de serviço, não importa. E aí a minha linguagem, ela vai ser reveladora do meu coração. Eu conversava com o Max mais cedo ali, e ele brincava comigo. A gente mora no mesmo condomínio e eu moro no apartamento em cima do dele, pro desespero dele. Porque eu tenho um filho chamado Francisco que pinta o set dentro de casa. E aí ele chegou e falou assim: Francisco ontem estava animado. Aí falou para mim assim: meu pastor, você estava gritando bastante por causa do jogo do Botafogo. E a vitória contundente do time. E aí eu vibro dentro de casa e o Francisco, que nem vendo o jogo estava, essa é a verdade, estava jogando videogame, saiu o gol, ele ia para a varanda para gritar. Ele vai para a varanda gritar: aqui é fogo! Parece que vai matar alguém com aquilo. Mas olha que interessante. É muito claro para o Max e para qualquer vizinho meu o quanto nós damos importância lá em casa para aquele que eu já falei várias vezes dos assuntos menos importantes é o mais importante da vida, que é o futebol. A gente gosta, a gente torce, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou ali, vibrando, acreditando, torcendo, dizendo agora vai, acreditando em 3 títulos ao mesmo tempo. É loucura. Mas isso revela o meu coração. Você anda comigo e você fala assim: cara, é impressionante, o Roberto gosta mesmo do Botafogo, ele gosta mesmo de futebol, que sempre ele comenta numa pregação, ele sempre fala. Você vai passar pela rua e ver o Roberto com a camisa do Botafogo. Aí você vai falar com o João, você vai ver a mesma coisa. Tem um armário de camisa do Flamengo. Porque essas coisas importam para nós, e o que importa ganha projeção. Agora, aplique isso à nossa realidade cristã como discípulos de Jesus. Imagine se ficasse tão evidente às pessoas, pela nossa comunicação, o quanto Cristo é central para a gente. Isso não ia ser lindo? E, de novo, isso não é utopia. Isso é possível pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós negligenciamos o fato de que Deus, o Espírito Santo, é presente em nossas vidas. Que nós podemos desfrutar de verdadeira e íntima comunhão com o Senhor, de modo a sermos transformados na realidade do que somos e do que fazemos, pela Tua obra e pelo Teu poder. Ah, Senhor, nos ajuda, porque sozinhos nós somos estes que Tiago descreveu. Temos uma língua que é um mundo de iniquidade. Da nossa boca saem bênçãos no domingo, e talvez ainda no domingo palavras de maldição. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida coerente com a nossa fé, de modo que sejamos domados pelo Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo nos conceda domínio sobre a nossa própria língua. Ajuda-nos a entender que isso é tão espiritual, ao ponto da Tua palavra dedicar tantos versículos para nos ensinar sobre esse tema. Ajuda-nos a ser cada vez mais Teus e menos nossos, para que sejamos para a Tua glória e para o Teu louvor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus, o precioso Salvador, esteja com cada um de nós nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua semana. No próximo domingo estaremos juntos outra vez aqui. Que você vá na paz de Jesus.